por sua Comissão de Direito à Adoção, tem a honra de apresentar o webinar Importância dos Grupos de Apoio à Adoção, evento promovido pela referida comissão com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Informamos, senhoras e senhores, que este evento compactua com 2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU. Um deles, saúde de qualidade, e o outro, paz, justiça e instituições eficazes. Com a palavra, senhoras e senhores, nossa ilustre vice-presidente da Comissão de Direito à Adoção, doutora Marília da Costa Golfieri Ângela. Obrigada, Danila. Já aproveito aqui o embalo para agradecer a todos pela presença, agradecer ao Berline por ter topado fazer essa palestra inaugural, que eu lembro aqui que é uma palestra inaugural de uma série de 6 encontros que teremos da nossa comissão, sendo o primeiro hoje e o segundo agora no dia 13/10, sobre a mudança do nome registral da criança adotada. E aproveito também para agradecer a Danila, o Tiago e o Rian aqui na sala, que é a equipe técnica da UAB, que está promovendo, ajudando a gente a promover e tornar possível esse encontro. E antes de passar a palavra para o Dr. Berline e fazer aqui uma breve apresentação do currículo dele, eu relembro uma fala até do próprio Dr. Berline, quando atuava como presidente da nossa comissão, da importância da UAB estar caminhando do lado da nossa comunidade, né, da sociedade. Então, é um serviço aqui que a gente presta a toda a população, também de dar essas informações e ressaltar que a importância da nossa comissão, né, em relação ao direito de convivência familiar e comunitária da criança, que hoje se encontra no serviço de acolhimento institucional. Então, Dr. Berline, vou fazer uma breve apresentação aqui. Dr. Antônio Carlos Berline é advogado, palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da UAB São Paulo, presidente da HESP, Associação dos Grupos de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo, assessor jurídico da ANGAAD, da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, membro do Conselho do Observatório Nacional da Adoção, membro do IBDFAM, da UJUCASP, União dos Juristas Católicos de São Paulo, membro da Frente Parlamentar de Adoção da Assembleia Legislativa de São Paulo e membro também da nossa comissão e ilustre ex-presidente. Então, passo a palavra ao Dr. Berline, ratificando também aqui o nosso agradecimento por essa palestra inaugural, que acho que vai abrir com chave de ouro nossa série de eventos. Obrigada. Muito obrigado, doutora Marília. Me permita chamar de Marília amiga, né? Com todas as formalidades de praxe, claro, né? Mas a Marília é uma menina que começou com a gente agora, está se destacando muito na vice-presidência, né, da nossa comissão, tem um grande potencial para trabalhar pelas adoções aí durante muito, muito tempo, aprendeu rápido, aprendeu na vida, talvez depois você possa dizer para a gente, aprendeu na vida com a sua experiência, na sua prática, na sua vivência, né? E também de todo esse trabalho que ela desenvolve também na área da infância e da juventude. Depois você vai falar um pouquinho para a gente também, doutora Marília, né? Agradecendo primeiramente ao nosso presidente, doutor Caio, pela gestão que está fazendo à frente da OAB, o nosso querido diretor do Departamento de Cultura e Eventos, doutor Alexandre Rolo, a nossa querida doutora Mônica Molica, que deve estar assistindo a gente também, embora esteja um pouco afastada e ocupada por questões pessoais, então a Marília está assumindo esse lugar, né? E está assumindo com excelência, né? E capitaneando e dirigindo a nossa comissão. E todos vocês que estão aqui no nosso chat, que estão aqui assistindo a gente, né? Os grupos de apoio à adoção, os coordenadores dos grupos de apoio à adoção, o pessoal, como eu falei agora, lá de Garibaldi, lá do Rio Grande do Sul também, olha como a gente está chegando, né? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu espero poder compartilhar com todos, então, um pouco dessa nossa experiência que a gente tem na área da adoção, né? Afinal, eu gosto de trabalhar com adoção, não sou pai por adoção, sempre falo que fui adotado pela causa e adotei a causa, fui adotado pelos grupos, fui adotado pelos pais adotantes e adotei a causa como um trabalho voluntário, já feito desde 1983. Então, já se vão aí 37 anos
trabalhando nessa área de adoção. Sou também advogado, né? Formado pela FMU, turma de 93, e a gente trabalha porque realmente a gente ama, a gente gosta, a gente faz esse tipo de voluntariado, essa advocacia pro bono, à frente dos grupos de apoio à adoção, que é o nosso tema principal de hoje. Mas, para introduzir o assunto dos grupos, o que fazem os grupos, o que são os grupos de apoio à adoção, é importante a gente saber um pouco do contexto, onde é que se insere a adoção no mundo da infância e da juventude, num sistema de direito, um sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente no Brasil. Não vamos começar lá com a legislação, apesar de que temos muitos advogados, talvez a grande parte dos nossos participantes dessa live sejam advogados, né? Mas não vamos nos ater tanto à letra fria da lei, mesmo porque nós temos outros participantes convidados também aqui, que estão junto com a gente. Não é legal a gente falar só o juridiquês, né, Marília? Porque, afinal de contas, nós temos muitas outras pessoas que não são advogados também aqui. Então, a gente vai tentar passar os conceitos jurídicos, os conceitos legais, de uma maneira bem simples, de uma maneira bem fácil, para que todo mundo entenda, dentro desse contexto que eu falei da área da infância e da juventude, né? Então, eu começo, sabe, por colocar a matéria de adoção em um espaço maior. Eu até fiz uma colinha, se me permitem, porque são números, não dá para a gente recordar os números exatamente, né? Mas nós temos diversos grupos dentro da sociedade civil organizada, como Rotary, como Lions, como as igrejas, como tantas outras denominações da sociedade civil, como sociedades amigos, né? Etc. E nós temos também os grupos de apoio à adoção, que também são grupos da sociedade civil organizada. Se organizam em um conjunto de pessoas, todas voluntárias, e isso é muito importante que se diga, todas voluntárias, dos mais diferentes ramos do nosso conhecimento, né, e de atuação profissional, né? Os voluntários dos grupos de apoio à adoção são psicólogos, são assistentes sociais, são advogados, são médicos, pedagogos, pedreiro, carpinteiro, né, mecânico, não importa o que a pessoa faça. A pessoa, como voluntariado, ela sempre tem alguma coisa para doar, né? E o que é que a gente pede que ela doe? E doe a quem? Que ela doe o seu tempo, que ela doe o seu profissionalismo, que ela doe as suas capacidades, os seus potenciais. Para quem? Para um único objetivo. Um único objetivo toda criança tem o sacrossanto direito de viver em família. Ponto. Só isso já resumiria todas as atividades e todos os projetos e programas que um grupo de apoio à adoção tem. A centralidade do trabalho é sempre a convivência familiar e comunitária. É o direito que essa criança tem de nascer, crescer, viver, ser educada, ser amada, dentro, principalmente, da sua família. De viver em comunidade, dentro da sua família também. E quando isso lá não é possível, aí sim, essa criança tem também o sacrossanto direito de viver em uma outra família que não seja a sua, que é uma família que as pessoas, e a lei chama de substituta, mas que a gente está mudando essa terminologia também. Uma família não substitui a outra. Família é família. Família biológica é família biológica, família adotiva é família adotiva. A família adotiva não substitui de maneira alguma a família biológica. Não entra no lugar. Não é que eu consigo tirar a família biológica e colocar a família adotiva. Portanto, essa terminologia de família substituta, em nosso meio, no movimento da adoção no Brasil, está sendo ultrapassada. Então, são famílias adotivas e não famílias substitutas, né? Essa é a primeira mensagem que a gente está passando quase que com uma avant-première, né, dessa live aqui. E, de maneira que essas crianças possam continuar a viver em família.
Então, é isso que acontece dentro dos grupos de apoio à adoção. Agora, como é que isso se insere dentro desse contexto, como eu estava falando? Veja, os números atuais que eu tirei hoje, inclusive, pelo Conselho Nacional de Justiça, né, no Sistema Nacional de Adoção, que são números públicos, são números que estão aí na internet, nos dão conta do seguinte. Existem 31.045 crianças que vivem longe de suas famílias hoje, que vivem ou em condição de abrigamento, que é o acolhimento institucional, ou família acolhedora. Disponíveis para adoção hoje no Brasil são 5.182 crianças. Em processo de adoção, nós temos 3.652 crianças. E nós temos pretendentes no Brasil, que são as pessoas que pretendem adotar, 36.249. Então, os dois números que mais impactam. Disponíveis para adoção, 5.182. Pretendentes disponíveis, 36.249. Pergunta que todo mundo se faz, dentro dos grupos de apoio à adoção, na mídia, na imprensa escrita, falada, televisiva, os políticos, os operadores do direito e os operadores sociais. Por que os números não se casam? Se nós temos 36.000, quase 36.500 pretendentes à adoção e 5.100 crianças para serem adotadas, por que os números não se casam? E a gente volta a repetir a mesma coisa que a gente repete todas as vezes que a gente fala nesses dois números. Ou seja, por dois motivos principais. O primeiro e mais falado, digamos assim, é a responsabilização que se coloca nas costas dos pretendentes à adoção. Porque o pretendente à adoção, né, miticamente, né, tem um perfil de adoção muito estreito. Ou seja, só querem adotar crianças pequenas, só querem adotar crianças sem defeitos físicos, sem defeitos mentais, sem problemas mentais, que não sejam grupos de irmãos, que sejam crianças de raça branca, né? Que não sejam crianças filhos de pais aidéticos, que não tragam doenças, né? Ou seja, essa culpabilização é o que geralmente a sociedade põe sobre as costas do pretendente à adoção. Mas isso não é bem verdade, ou não é uma verdade inteira, de maneira absoluta. E, nesse sentido, trabalham os grupos de apoio à adoção, que procuram cada vez mais alargar o horizonte do pretendente à adoção para as adoções diferentes, adoções diversas, adoções de grupos de irmãos, adoções de crianças maiores, adoções tardias, né? Há tempos atrás, uma adoção tardia era após os 3, 4 anos de idade. Hoje a gente fala de adoção tardia depois dos 8 anos. Então, os grupos de apoio à adoção têm uma grande responsabilidade por alargar esse horizonte do pretendente à adoção, com formação e com capacitação, como a gente vai dizer depois, né? Então, não é inteiramente verdade que os números não se casam por culpa do pretendente à adoção, que tem uma visão muito estreita da criança desejada, a criança ideal da criança real. Sim, ainda existe, mas é um direito do pretendente também. Se ele não se sente capacitado, se ele não se sente com potencial bastante de poder gerir a vida de uma criança maior, é justo, uma pretensão justa que ele tem de adotar uma criança menor. E existem muitos grupos de apoio à adoção que detectam as famílias que têm essa capacidade humana, emocional, até mesmo financeira, de poder suportar uma adoção tardia ou uma adoção um pouco mais difícil, e investem nessas famílias. Investem nessas famílias, apresentando ao Poder Judiciário essas possibilidades de colocação em família adotiva, né? Mesmo porque, vejam, os grupos de apoio à adoção, né, por outro lado, não trabalham para a família em si, ou para o pretendente à adoção. O pretendente à adoção é um instrumento nas mãos do judiciário
nas mãos dos grupos de apoio à adoção para que possa dar uma família a uma criança. Então, nós não buscamos criança para a família de jeito nenhum, não é? É o axioma que todos os grupos usam, o próprio Poder Judiciário, todos os operadores do direito e os operadores sociais de adoção dizem, não é? Nós procuramos famílias para as crianças. Quais famílias? As melhores famílias possíveis. Porque quem acaba escolhendo a família é a vara da infância e da juventude. O nosso trabalho é apresentar a vara da infância e da juventude como serviço auxiliar, como serviço de apoio à vara da infância e da juventude, famílias preparadas para tal. Famílias preparadas para que possam assumir a paternidade e a maternidade, a paternagem e a maternagem de uma criança que precisa de uma família. Então, esse é o grande trabalho dos grupos de apoio à adoção. E hoje existem no Brasil cerca de 160 grupos de apoio à adoção. Nós estamos aqui em São Paulo, oficialmente, e eu estou agora presidente da comissão, aliás, presidente da Associação dos Grupos de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo, e como presidente a gente já conta com mais de 60 grupos de apoio à adoção espalhados pelo Estado. Então, de 160 no Brasil inteiro, nós temos mais de 60 aqui em São Paulo. Na capital, na Grande São Paulo, no interior, na Baixada Santista, no Vale do Paraíba, né, no Vale do Ribeira, né, lá pelo interior, na zona norte do estado, no centro-oeste do estado, tem grupos de adoção espalhados por todas as comarcas. Queríamos que fosse muito mais, além dos grupos também virtuais, né, grupos de apoio virtuais que também existem, que não tem a reunião presencial dos grupos de apoio, né, de se olhar olho no olho, com uma roda de amigos conversando sobre adoção, mas que trabalham de maneira virtual. Aliás, de março para cá, como todos sabem, todos nós estamos virtuais, né? Essa palestra que eu estou fazendo hoje poderia ter lugar lá na sede da OAB, né, lá na Praça da Sé, lá no Departamento de Cultura e Eventos, mas nós estamos falando aqui de maneira virtual, atingindo gente até de outros estados, do Paraná, de Minas, do Rio Grande do Sul, né? Pelo que a gente agradece a presença de vocês aqui, né, nessa live, para a gente poder compartilhar. Façam suas perguntas, podem colocar as perguntinhas aí, que na medida do possível a Marília vai passando para a gente e a gente vai respondendo, tá? Mas é isso, minha gente. Então, esses grupos de apoio, eles trabalham junto à sociedade, promovendo a convivência familiar e comunitária em todas as suas nuances. Toda criança tem o direito de viver em família. Melhor se for a sua família de origem. Mas se isso não for possível, uma família adotiva, né? Agora, nós estamos em uma época de pandemia, nós estamos em uma época também, né, onde tudo está mudado. E eu consegui alguns números interessantes que quem me passou, né, foi um grande amigo, incentivador da matéria de adoção lá de Pernambuco, o desembargador Luiz Carlos de Barros Figueiredo, hoje corregedor-geral da Justiça do Estado de Pernambuco, que levantou os números dizendo que, vejam só que coisa interessante, de 1º de janeiro de 2019, ano passado, até 28 de agosto de 2019, houve no Brasil 163 acolhimentos. De janeiro a agosto, 163 acolhimentos. Sabe quanto houve esse ano, agora, por conta da pandemia, de janeiro a agosto? 296. São números alarmantes e que vão subir mais. Por quê? Mais crianças estão deixando de conviver em família. No ano passado, 163 até agosto, esse ano 296 até agosto. Então você veja o grande trabalho que todos nós, grupos de apoio à adoção, sociedade civil organizada, OAB, o grande trabalho, o Ministério Público, magistratura da infância e da juventude, serviços técnicos, né? Pessoal de abrigo, olha o grande trabalho que a gente tem, olha a massa com que a gente tem que trabalhar agora, como está subindo os números
de abandono infantil durante a pandemia. Agora, se eu for contar de março, só de março a agosto, quando foi decretada a pandemia e quando os fóruns também cerraram as suas portas no atendimento não presencial, no dia 16 de março até 28 de agosto, 116 acolhimentos em 2019, 203 acolhimentos agora em 2020. Então, vejam, minha gente, o grande trabalho que a gente vai ter. E o pior não é isso, né? E aqui vai uma crítica construtiva, porém uma crítica que nos dói muito fazer. Porque realmente, apesar do Estado de São Paulo, estamos aqui no Estado de São Paulo, OAB São Paulo, apesar de os números do Tribunal de Justiça serem colocados todos os dias no site do Tribunal, dizendo que 16 milhões de atos judiciais foram praticados durante a pandemia, 16 milhões de atos, nós temos cerca de 240 mil feitos em vara de infância e juventude. 240 mil processos em vara de infância e da juventude. Isso a gente pode levantar pelo movimento judiciário que é publicado no Diário Oficial todo final de mês. Então, é uma situação de 240 mil, tantos deles sendo processos ainda físicos. São processos de destituição do poder familiar, são processos de providências, são processos de abrigamento, são processos de adoção, são processos de habilitação. E o grande nó, o grande gargalo é exatamente o fato de que nós não estamos podendo agilizar os processos físicos, principalmente. Já está difícil com o processo digital. Imagine com o processo físico. Porque o processo físico necessita a presença do juiz fisicamente dentro da vara, do cartorário fisicamente dentro da vara, do promotor dentro da vara, do cartorário, do setor técnico dentro da vara. E isso não existe na maior parte das nossas comarcas do estado de São Paulo. Falo aqui do estado de São Paulo, que é onde a gente vive, onde a gente trabalha. Milhares e milhares de processos físicos estão parados. Parados. Porque não existe a presença do juiz na vara. Então, os processos digitais até que estão correndo, estão de uma certa maneira, porque mesmo as entrevistas psicossociais que devem ser feitas em todos os processos que envolvem criança e adolescente, todas as varas de infância e juventude, também não estão sendo feitos a contento. Uma mínima parte dos técnicos está atendendo remotamente. A gente até entende que talvez seja difícil você fazer uma entrevista de psicologia, de serviço social pela internet. A gente até entende isso, não é? Mas olha o que está, a demanda reprimida que vai existir, né? Milhares de crianças, nós temos cerca de 14 mil crianças institucionalizadas no estado de São Paulo. Não sei, porque os números não são assim tão públicos e transparentes para saber desses 14 mil, quantas estão com processo físico. Só no estado de São Paulo, aliás, só na cidade de São Paulo, são cerca de 2.400 a 2.500 crianças que estão ou em acolhimento familiar ou em acolhimento institucional. Quantas dessas estão com seus processos físicos parados? Então, é uma catástrofe. E eu gosto de lembrar sempre uma frase que nosso querido doutor Antônio Augusto Guimarães, membro da comissão e ex-magistrado, sempre cita para a gente, uma frase de Gabriela Mistral: o tempo da criança é o hoje. A criança não... A gente não pode falar que o tempo da criança é amanhã, é depois, o tempo é hoje. O tempo da criança não é o tempo do adulto. Nós podemos esperar com 40, com 50, com 30 anos, com 60 anos, o que é um ano, o que é 2 anos. Para uma criança de 4, 5 anos, o que é um ano, o que é 2 anos? É metade da sua vida, praticamente institucionalizada com seus processos parados. Então, fica aqui a crítica ao Tribunal de Justiça, à nossa Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, para que dê andamento a esses processos físicos, né?
para que realmente o artigo 227 da Constituição seja cumprido de verdade. Criança é prioridade absoluta. É prioridade absoluta. O artigo 4º do ECA diz a mesma coisa. É dever da família, da sociedade, da comunidade e do Estado promover com absoluta prioridade a convivência familiar e comunitária. Gente, vamos pensar um pouco mais nos 240 mil processos que estão em vara de infância e de juventude. Posso até crer que existem muitas varas cumulativas, onde vara de infância e da juventude é também a vara de execução criminal, é a vara do júri. Mas o que é prioridade? O que é prioridade? Prioridade absoluta. Nem o réu preso é prioridade absoluta. Me desculpe os colegas, né, criminalistas que estão aqui junto com a gente. Onde está dizendo na Constituição Federal que o réu preso tem prioridade absoluta? O único lugar que fala que existe prioridade absoluta é infância e juventude no 227. Procurem lá na Constituição Federal. É o único lugar. Então, criança, sim, é prioridade absoluta, né? Bom, existem alguns outros números que eu gostaria de passar para vocês, né, que nos dá também uma certa comoção, vamos dizer assim, né? E os grupos de apoio à adoção se ressentem demais, apesar do trabalho que desenvolvem. Vejam, em 2019, no estado de São Paulo, foram julgados 2.918 processos de adoção. Não são adoções, porque num processo só pode haver mais de uma criança. Então, 2.918 processos foram julgados em 2019, sendo que de janeiro até setembro do ano passado foram julgados 2.229. 2.229, de janeiro a setembro do ano passado. De janeiro a setembro desse ano agora, de 2020, somente 1.195. Ou seja, 53% do que foi feito em todo o ano passado. Por aí vocês veem. 16 milhões de atos judiciais cumpridos durante a pandemia. Dá para se ver que a prioridade, eu não digo nem absoluta, que a prioridade mínima não é infância e juventude. Não é infância e juventude. 53% só foram feitos daquilo que foi feito no ano passado de adoção. E em 2018, por exemplo, foram 2.206 processos de adoção julgados. Então, é uma diferença bastante significativa. Bastante significativa, minha gente. Tá? E aqui em São Paulo, esse ano de 2020, agora, só foram julgados 789 feitos. Então, realmente, deixa muito a desejar. Está deixando muito a desejar. Adoções internacionais, este ano aqui, 8 adoções internacionais. Quando nós chegamos já a 15 no ano passado, a muito mais nos anos anteriores. Né? Bem, mas, não sei, Marília, eu gostaria de falar mais alguma coisa ainda, doutora Marília, mas entrou alguma pergunta até agora, para que a gente possa responder? Até agora não, Berline, no Q&A eu já tenho umas 5 aqui para te fazer. Não, até então estimulo o pessoal. Até estimulo aqui o pessoal a ficar disponível. O Q&A está aqui disponível, estou de olho aqui também. Mas tá bom, então é o seguinte, eu vou falar... O Ricardo que colocou um comentário aqui, Berline, que ele falou que acelerar processos é também a prioridade. Né? Pois é, acelerar processo é a prioridade, é isso aí, Ricardinho. Bom, agora, especificamente dentro desse contexto todo que eu passei de Brasil, desses dados estatísticos, né, que são números muito frios, mas que refletem uma realidade da criança abandonada no Brasil, né, eu sempre gosto de recordar o que uma colega nossa, advogada do Rio de Janeiro, mãe por adoção, coordenadora de grupo de apoio à adoção, de um grupo que se chama Quintal de Ana, porque a Ana é a filha dela, e um grupo já que tem mais de 20 anos, está fazendo 20 anos agora, né, lá do Rio de Janeiro, ela gosta de colocar
o trabalho dos grupos de apoio à adoção em quatro eixos principais de atuação. Quais são esses eixos, né? Primeiro, apoio às famílias adotivas. Esse apoio à família adotiva é receber, é acolher, é estar perto daquela família. Porque a família, quando ela recorre ao judiciário, e a gente que é advogado, que encosta o umbigo no balcão todos os dias no fórum, né? Por maior boa vontade que possa ter os serviços técnicos e o cartório, o promotor e o juiz, nunca vai se comparar ao acolhimento e ao apoio que um grupo de apoio à adoção possa dar, que é um grupo de voluntariado, que é um grupo onde a família pretendente vai encontrar também psicólogos, também assistentes sociais, também um médico voluntário, também um advogado voluntário, para que possa conversar no mesmo nível com ela. Porque tantas e tantas vezes, né, e ainda no Brasil a gente vê muito isso, né, aquela visão de que o judiciário está muito distante do jurisdicionado. O juiz está lá em cima do tablado. O promotor está lá do lado do juiz. Existe aquele medo, aquela paura ainda, né, do juiz, da figura do juiz e do promotor, porque são os julgadores. Como eles vão me julgar se eu falar uma palavra torta? O que a assistente social vai dizer? O que a psicóloga vai interpretar? Né? Então, fazem um trabalho bem feito, fazem um trabalho muito bem feito, mas nem sempre a família tem a confiança que tem no seu próprio igual, trocando e compartilhando as experiências dentro de um grupo de apoio à adoção com outros pais que já adotaram ou com outros pretendentes que estão também adotando. Então, um dos eixos do trabalho do grupo de apoio à adoção, como a Bárbara Toledo fala, é exatamente esse, é acolher, é apoiar eventuais dificuldades, orientar na preparação dessa criança, né? Orientar o inserimento dessa criança na sociedade, compartilhar experiências, dificuldades que os pais têm, né? Como é que um juiz e um promotor vai compartilhar dificuldade de um filho adotivo se não tem essa experiência? Como é que o setor técnico vai poder passar isso, trocar esse tipo de ideia, não é? Com aquele que está esperando o seu filho? Então, o acolhimento é um dos eixos do trabalho do grupo de apoio à adoção. É abraçar, é fazer com que essa família, e eu falo família, mas também pode ser uma pessoa sozinha, né? Uma família homoparental, homoafetiva, né? Ou qualquer tipo, qualquer formação familiar. Né? Depois, o segundo eixo, orientação dos pretendentes à adoção. Os grupos de apoio à adoção realizam e sempre realizaram, por primeiro, o curso de preparação à adoção, de formação à adoção, que depois, lá na Lei de 12.010, foi incorporado ao próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 197C, tornando-se obrigatório. Então, aquilo que era uma boa prática nos grupos de apoio à adoção foi incorporado à legislação e, tomado esse trabalho para o próprio Poder Judiciário, tomou para si esse trabalho de fazer a formação e a capacitação dos pretendentes à adoção através de um curso obrigatório. Está lá no 197C do ECA. O fato é que nem todas as comarcas do estado de São Paulo têm infraestrutura e capacidade organizacional, infraestrutura humana e infraestrutura de pessoal, e tempo, né, infraestrutura física para poder acolher os pretendentes à adoção e poder dar gratuitamente, como os grupos de apoio à adoção fazem, esse curso de formação de pretendentes à adoção, o curso obrigatoriamente legal, né? Então, o que é que o judiciário está fazendo? Muitas comarcas locais estão fazendo. Formando parcerias e acordos técnicos com os grupos de apoio à adoção, para que os grupos de apoio à adoção assumam essa formação dos pretendentes. Certificando ao juiz, ao promotor e ao setor técnico que tal família está realmente preparada
do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, para receber uma criança em adoção. Tá? Além de toda a preparação, porque além desse curso de preparação vai ter a preparação jurídica, a preparação psicológica, quer dizer, muitos profissionais, operadores sociais do direito, vão poder passar certos conceitos e realmente receber os anseios dessa família adotiva através dessa formação, desse curso que se faz. Cursos, por exemplo, online até mesmo, muito interessante. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná está promovendo agora, vai iniciar um outro curso online de alguns dias também, de preparação à adoção. Então, existem aí inúmeros acordos técnicos, aqui em São Paulo também, inúmeros grupos de apoio à adoção, que certificam ao pretendente, e o pretendente junta esse certificado nos seus autos de habilitação, dizendo: esse grupo me preparou, eu estou pronto para receber uma criança em adoção. O terceiro eixo, que a doutora Bárbara Toledo nos coloca, é a busca de soluções e alternativas para a violação do direito a viver em família e a garantia do cumprimento desse direito. Quais as soluções encontradas pelo grupo de apoio à adoção para que essa criança, até mesmo aquela que não seja adotada, possa conviver com uma família e conviver em sociedade? E aí está mais uma outra coisa que foi incentivado, não digo criado, mas incentivado com muita propriedade pelos grupos de apoio à adoção, que é o apadrinhamento afetivo. E que agora, há 2 anos atrás, entrou no ECA também, como uma boa prática dos grupos de apoio à adoção, que foi incorporada à legislação, lá no artigo 19A, apadrinhamento afetivo, que é aquele apadrinhamento onde a pessoa que não é inscrita como pretendente à adoção pode apadrinhar uma criança que esteja em acolhimento institucional ou em acolhimento familiar, né? Esse padrinho é um padrinho afetivo, mas também ele pode sair com essa criança, passear com essa criança, ficar algum tempo com essa criança, passar férias com essa criança, viajar com essas crianças, sempre acompanhado, sempre formado e sempre capacitado pela Vara da Infância e da Juventude. Não é uma coisa que assim, eu quero ser padrinho, eu vou lá no abrigo, busco uma criança e levo embora. De maneira alguma. E existe um programa e um projeto muito bem elaborado de preparação para o padrinho afetivo. Então, ele não é adotante, mas é uma pessoa próxima daquela criança. Uma pessoa que pode fornecer, até mesmo formação profissional, pode fornecer um emprego, um local de trabalho, ou também pode simplesmente visitar essa criança e estar próxima dela durante todo esse tempo que ela estiver, né, dentro de uma instituição de acolhimento, né? E além disso, né, nessa mesma linha, os grupos trabalham também para o reinserimento dessa criança em família. Então, além do apadrinhamento afetivo, uma outra vertente de trabalho, uma outra modalidade que os grupos de apoio à adoção têm, muitos, não digo todos, mas muitos grupos de apoio à adoção têm pelo Brasil afora, é trabalhar a reintegração familiar da criança que está temporariamente abrigada, temporariamente em acolhimento familiar, por exemplo, né? Trabalhar a família para que a criança possa ser inserida de novo no seu núcleo de origem, com muito sucesso. Tudo isso em conjunto, em parceria técnica com Vara da Infância e da Juventude, tá bom? Não é que o grupo sai fazendo isso à torta e à direita, não, de jeito nenhum. Com autorização judicial, tudo por escrito, tudo bonitinho, todo mundo sabendo exatamente cada um aquilo que tem que fazer. O grupo de apoio à adoção não se arvora no direito ou na qualidade de ser técnico da Vara da Infância e da Juventude. O técnico faz o trabalho dele, o grupo faz o trabalho dele. São serviços auxiliares da infância e da juventude. Por último, o último eixo, né, do trabalho dos grupos de apoio à adoção
é a divulgação e consolidação da cultura da adoção e da convivência familiar, né? Despertando na sociedade civil, despertando nos governos, despertando em todas as esferas de governo, né? Em todas as esferas, municipal, estadual, federal, em todas as instâncias desse governo, poder executivo, poder judiciário, poder legislativo, trabalhando em conjunto, vertical e horizontalmente, a divulgação da adoção como instituto jurídico, né, que serve exatamente para dar uma família a uma criança. E um dos trabalhos é esse que nós estamos fazendo hoje, divulgando aos colegas advogados, não é, o serviço que o grupo de apoio à adoção faz. Essa hoje é uma das modalidades da divulgação da adoção. É aquilo que a Comissão Especial de Direito à Adoção da OAB aqui de São Paulo faz. Aliás, uma ressalva que o Estado, a seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil foi a primeira no Brasil a ter uma comissão especial de direito à adoção, dentre todas as 27 seccionais. Hoje, outras seccionais também já têm a comissão de direito à adoção, mas a primeira foi a nossa, porque a OAB despertou para isso, né? E aqui um agradecimento especial ao Dr. Eli Alves, colega, advogado, incentivador, pai por adoção, quem por primeiro levou essa ideia à diretoria da OAB lá nos idos de 2010, para que criasse a Comissão Especial de Direito à Adoção. Então, grupos de apoio à adoção, Comissão Especial de Direito à Adoção, fazem a divulgação desse direito de viver em família. E é muito gratificante nós vermos colegas advogados por esses estados afora, trabalhando voluntariamente nos grupos de apoio à adoção. Muito obrigado a todos vocês, colegas, que participam dos grupos de apoio à adoção. Temos que incentivar cada vez mais. E você, colega advogado, de qualquer parte do Brasil, que nos ouvindo agora, criou no seu coração esse anseio da advocacia pro bono, né, de uma advocacia para a criança em si, porque nesse caso a criança é o nosso cliente primeiro, depois vem o adulto, né, porque é o direito da criança, a convivência familiar, não é o direito do adulto, é o direito da criança, né? Você que despertou no seu coração essa ideia, esse propósito, procure o grupo de apoio à adoção, procure a Comissão Especial de Direito à Adoção, aqui da nossa seccional, procure a Comissão de Infância e Juventude da sua subseção local aí, né? Todos estarão de portas abertas para te receber, todos estarão prontos, né? Mesmo que você não tenha ainda a formação para tal, te ajudar a estudar, se aprofundar nas questões de infância e de juventude. Então, nós estamos aqui de braços abertos, esperando a todos vocês, colegas advogados. Todos os grupos de apoio à adoção necessitam muito, mas muito, do apoio jurídico, porque os pretendentes têm muitas dúvidas jurídicas, do processamento, do que é uma habilitação à adoção, do que é a destituição do poder familiar, o que é um contraditório, o que é um processo de adoção, quais as fases, por que o processo está concluído, por que não está, o que é o parecer do Ministério Público. Ou seja, precisamos muito de vocês, colegas advogados, dos grupos de apoio à adoção, tá bom? Doutora Marília, eu acho que eu falei bastante, falei até mais do que a gente tinha previsto, né? Mas foi aquilo que foi surgindo e eu me coloco aqui inteiramente à sua disposição, doutora Marília, à disposição dos colegas advogados, dos grupos de apoio à adoção que estão aqui nos seguindo nessa live, para a gente começar a bater um papo, né? Enquanto eu descanso um pouquinho a minha voz. Berline, obrigada, viu, pela aula. Estava todo mundo aqui no chat falando sobre isso também, e eu, por mais que eu estude infância e juventude academicamente também, toda vez que eu te ouço é um aprendizado novo, assim, então você é uma super referência, agradeço muito mesmo por você compartilhar. É um pouco ruim te ouvir, porque eu sempre acho que eu estou estudando pouco, né? Mas tudo bem. A gente tem algumas perguntas aqui já, Berline, acho que até a Silmara traz um ponto aqui no chat, que eu acho que você começou a responder, mas agora no finalzinho da sua fala,
mas ela pergunta se estudantes podem ser voluntários nos grupos de apoio à adoção e quais são os meios para fazer parte dessa causa. É a Silmara. Silmara. Sempre de portas abertas, Silmara. Inclusive, uma coisa que eu deixei de falar é que muitas faculdades procuram os grupos de apoio à adoção para que introduzam seus acadêmicos a fazerem estágio. Estágio de direito, estágio de serviço social, estágio de pedagogia, estágio de psicologia. Então, todos os acadêmicos são todos muito bem-vindos, sim. Se puder fazer uma parceria de estágio, melhor ainda, não é? Existem dentro dos grupos os profissionais que podem assinar os estágios, tá? Basta fazer esse acordo com as faculdades. Até mesmo, né, os estagiários de direito podem fazer parte da Comissão Especial de Direito à Adoção. Existe uma previsão lá nas nossas portarias da OAB, né, que os estagiários também podem fazer parte da comissão. Tá? Então, estamos de portas abertas, tanto os grupos de apoio à adoção, quanto as subseções locais e a seccional também. Legal. É interessante, né, Berline, assim, que eu, durante a faculdade, por mais que eu seja irmã por adoção, né, meu irmão é adotivo, durante a faculdade eu não tive contato com esse assunto, assim, só depois de formada é que eu vim saber, estudar e tudo mais. Então, é legal a Silmara ter colocado isso aqui para a gente chamar a atenção para isso. Pois é, a gente sempre busca que as faculdades tenham uma cadeira, né? De infância e de juventude, porque a gente olha lá, a gente vê lá dentro de direito de família, se muito en passant. Sim. Muito. E algumas faculdades é eletiva ainda, né, Berline? Sim. Isso mesmo. Eu e o Ricardo, membro também psicólogo da nossa comissão, pergunta o seguinte, que vai um pouco até na linha de uma pergunta minha aqui também, Berline, que eu fiquei em dúvida. Ele pergunta assim, um casal que ainda não procurou a vara pode procurar algum grupo de adoção? Qual é a orientação que o doutor pode dar para quem não sabe onde procurar? Eu vou até engatar a minha pergunta, Berline, que acho que vai no mesmo sentido, é se há algum momento indicado para a pessoa procurar o grupo de apoio à adoção. Se é antes da opção dela, se é durante o processo de habilitação, se é depois da adoção, enfim, se há algum momento também para que ela procure os grupos de apoio à adoção. Não existe um momento. O melhor momento é o momento em que a família se sente realmente na necessidade de procurar esse apoio. Não é obrigatório procurar o grupo de apoio, não existe obrigatoriedade legal, tá? Mas muitos juízes, muitos setores técnicos e vara de infância e juventude aconselham e alguns até chego até a dizer, alguns até obrigam a participação em um determinado número de reuniões de grupo de apoio à adoção. 6, 7, 8, já vi juiz pedindo até 10 participações em reuniões de grupo de apoio à adoção. Geralmente as reuniões são mensais ou quinzenais. Essas reuniões de grupo de apoio à adoção, por sermos todos voluntários, ou fazemos à noite ou final de semana. Né? Então, não existe obrigatoriedade legal, mas existe a indicação obrigatória, né, processual, que muitos juízes fazem, que exigem que a família pretendente participe de grupo de apoio à adoção. Tal é a confiança do judiciário local naquele trabalho que se faz. Nós temos as duas modalidades, Ricardo. Nós temos aqueles casais que primeiro querem se inteirar no mundo da adoção e ver se realmente é aquilo que eles buscam, e então vão primeiramente ao grupo de apoio à adoção para depois iniciar o seu processo de habilitação junto ao fórum. E nós temos aquelas outras famílias que primeiro iniciam o processo de habilitação e depois procuram os grupos, né, para que possa ter esse apoio, para que possa ter esse auxílio psicoemocional e o compartilhamento de experiências. Tá? Então, nós temos as duas coisas. Aliás, as três, né? Quem primeiro procura o fórum, depois quem primeiro procura o grupo
e depois aqueles onde os juízes, né, requisitam, determinam que realmente a família participe do grupo de apoio à adoção. Não, legal, Berlim. Aí, uma outra pergunta também que eu fiquei aqui de te fazer é o seguinte, se eu tiver interesse, por exemplo, em participar de um grupo de apoio à adoção, necessariamente tem que ser um grupo de apoio à adoção vinculado à minha região, próximo da vara onde então eu estou habilitada ou em processo de habilitação, ou eu vi que a Priscila Albino aqui do Acalanto está aqui na nossa live, ou eu posso, por exemplo, ir lá no Acalanto, porque eu gosto da atuação, porque eu conheço alguém que faz voluntariado lá, e aí eu pretendo frequentar aquele grupo. Há alguma restrição assim em relação a isso? Não. Não. O que a gente pede é sempre que a pessoa participe do grupo de apoio à adoção da sua região, porque, na verdade, o grupo de apoio à adoção daquela região, daquela comarca, conhece o pessoal do fórum, conhece a vara, conhece o juiz, conhece todos os meandros, conhece como trabalha toda aquela equipe, não é? Então, por exemplo, nada impede que um casal lá de Andradina participe de um grupo de apoio à adoção aqui em São Paulo. Só que são 800 quilômetros, né? Então, quer dizer, é uma situação que às vezes fica difícil, mas existem também os grupos virtuais agora também. Os grupos virtuais, eles atendem praticamente o Brasil inteiro. Voltando ainda no caso daqueles juízes que exigem a participação, alguns inclusive indicam, eu quero que você participe deste grupo de apoio à adoção, porque é com este grupo que eu tenho parceria técnica. Tá? Legal. A Priscila do Acalanto, um abraço, Priscila. Obrigado por estar aqui junto com a gente. E aí, Berlim, temos aqui uma última pergunta da Rosana Silva, que é também nossa colega de comissão, e ela pede aqui para que o senhor explique um pouco sobre a importância dos advogados no grupo de adoção e o papel fundamental da preparação do profissional de direito para atuar nos processos de adoção, que acho que você já falou um pouco quando você respondeu a Silmara, né? E eu vou engatar minha outra pergunta também, que tem um pouco a ver sobre isso. Quando a Rosana pergunta, né, da importância dos advogados do grupo de apoio à adoção, eu queria saber se todo e qualquer grupo de apoio à adoção tem um advogado parceiro ou que possa fazer alguma indicação, assim, e tudo mais. Nem todos os grupos têm um advogado voluntário trabalhando para ele, né? Quem melhor pode responder isso, Rô, é você mesma, é a própria doutora Rosana, que ultimamente escreveu um belíssimo artigo, não é? Sobre a necessidade ou a propriedade, né? A possibilidade, vamos dizer assim, do advogado trabalhar na área de adoção, né? Então, existe uma questão jurídica que eu coloco também, uma questão jurídico-legal que eu coloco aos colegas advogados, que é o fato de que a nossa Constituição Federal prevê a participação do advogado em todos os feitos, dizendo que o advogado é indispensável à administração da justiça. O artigo 133, né, da Constituição Federal. Falando aqui do Estado de São Paulo, não vou me lembrar agora exatamente qual é o artigo, mas a Constituição do Estado de São Paulo reforça a Constituição Federal e coloca mais ainda, né, que é imprescindível, é obrigatória a presença do profissional advogado nas causas de infância e de juventude. Então, não importa qual é o processo, se é de jurisdição contenciosa ou de jurisdição voluntária. De jurisdição voluntária, por exemplo, é um pedido de habilitação, onde, em tese, não existe o contraditório. Jurisdição voluntária, por exemplo, é um pedido de alvará de viagem, né? Quer dizer, onde também tem um processo para isso, né? Que são casos, por exemplo, a participação de uma criança em um determinado comercial televisivo, né? Ou então que ela trabalha oferindo rendimentos quando ainda é uma criança, quando tem ainda 14 anos. Tem uma série de questões de jurisdição voluntária onde não existe o contencioso. Mas ali a Constituição do Estado de São Paulo diz que é obrigatória também a presença do próprio advogado, também nesses casos. Não dá nenhuma exceção.
né? Existem juízes pelo Brasil afora, e alguns aqui no estado de São Paulo, que exigem a presença do advogado em todas as fases do processo de adoção, na habilitação, por vezes na destituição do poder familiar quando ela existe, quando existe o contraditório, né? Na extinção do poder familiar, quando não existe o contraditório, e no processo de adoção em si. Só que nós não temos, como a própria doutora Rosana, a nossa colega, disse, gente capacitada bastante para isso. Nós não temos colegas advogados formados bastante para isso, né? Basta ver que na nossa Comissão de Direito à Adoção, nós não somos 40, não é? Nós não somos 40. Então, quer dizer, são realmente pessoas que abraçaram a causa por serem filhos adotivos, por serem pais adotivos, por serem irmãos adotivos, ou por serem profissionais que realmente adotaram a causa. Mas são pouquíssimos os colegas advogados do estado de São Paulo que trabalham com a adoção em si, né? Não é um trabalho difícil, só que é um trabalho muito delicado, né? A gente fala que o advogado é aquele que trabalha com o órgão do corpo humano mais sensível, que é o bolso, né? Mas isso não é verdade. O órgão mais sensível do corpo humano é quando se trabalha o coração, né? É quando se trabalha a adoção. No nosso estatuto também, né, Berline? Então, realmente, a gente precisa de profissionais capacitados, né? E a Comissão Especial de Direito à Adoção está aí justamente para isso, né? Muitos dos colegas que acorrem até nós, que vêm até nós, né, chegaram dizendo, olha, eu tenho muita vontade de aprender. E aprenderam, e compartilham. Eu também, depois de 37 anos, quase 40, estou aprendendo todo dia. A gente aprende com a Marília, a gente aprende com a Rosana, a gente aprende com outros colegas, né? A gente aprende com colegas advogados que são pais para adoção, né? Que amam a causa de adoção. A gente está todo dia aprendendo. Por isso, né, a faculdade que deveria nos dar, pelo menos a base teórica, jurídica, né, muitas vezes não dá. E a gente há de tirar o chapéu e agradecer muito o trabalho que a doutora Rosana Silva faz, né, lá em São João da Boa Vista, dando aula e formando os seus alunos, formando os seus acadêmicos em adoção, em infância e juventude, um belíssimo trabalho. Nem todos os grupos têm. Para se ter uma ideia, a própria doutora Rosana, ela é assessora jurídica de 4 ou 5 grupos de apoio à adoção no estado de São Paulo, é assessora jurídica da própria ANGAAD, né, como eu também sou. Então, a gente precisa de gente, né, como a própria... Só um exemplo banal, né? Eu mesmo faço parte de 4, 5, 10, né, grupos, né? Observatório Nacional da Adoção, Frente Parlamentar da Adoção, né? Comissão Especial de Direito à Adoção, Associação dos Grupos de Apoio à Adoção, IBDFAN, na Comissão de Adoção. Então, quer dizer, somos sempre os mesmos, em todos os lugares, porque a gente quer realmente levar essa mensagem e está faltando colega para isso, né? Então, às vezes, a gente fica assoberbado, né, de tanto apoio, de tanto auxílio, de tanto parecer jurídico que às vezes a gente tem que dar nesses diversos grupos que a gente participa, né? E a gente nunca se recusa a trabalhar em nenhum desses grupos. A doutora Rosana atende 4 ou 5 grupos. Se eu falar para ela atender 10, ela vai atender 10, né? Então, a gente precisa realmente de colegas que possam se formar, se capacitar, que queiram aprender, que queiram compartilhar essas experiências. E se formar e capacitar, a gente é a vida inteira estudando, é a vida inteira trabalhando, é a vida inteira se dedicando à infância e à juventude. É isso, doutora Marília. É isso aí. E até, Berline, aproveitando o gancho, né, nosso próximo encontro agora no dia 13 do 10 é com a própria Rosana, Rosana Silva, e a Cecília Coimbra, que também é membro aí da ANGAAD, né, de vários grupos de apoio à adoção, lá de Mariporã também. E nossa diretora jurídica da HSP. Da HSP, é verdade. Então, falar sobre um tema importante aí, sobre que é o nome registral da criança, né? Que é um tema polêmico que a gente vem discutindo bastante na nossa comissão. Aliás, todos os nossos próximos temas da comissão vão ser muito interessantes. Esse nome registral, né? Vamos ter aí também
Uma adoção grande e... dúvida que os grupos de apoio à adoção têm, que são questões de relação trabalhista da mãe adotante. Isso surge perguntas assim toda hora, né? E quem vai falar para a gente é a doutora Renata Doval e o Rodrigo Cavalcante, marido e mulher, pais por adoção, né? Pais do Gabriel, né? E eu acho que vai ser muito legal todos os temas que a gente vai poder apresentar. Com certeza. Os temas aí foram escolhidos pelos próprios advogados da nossa comissão, né? Então, são temas bem influentes, assim, na nossa dinâmica. Berline, aqui acho que já encerramos as perguntas. Só para te posicionar também, aqui no chat a gente teve a Luana, de Pernambuco. Nossa! A Débora, lá do Grupo de Apoio à Adoção Gerados do Coração de Taubaté, também está aqui conosco. O Alberto, de Itabuna, no sul da Bahia. Além da Shirley, também, que a gente já colocou, de Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Então, temos várias pessoas de fora de São Paulo também, que para a gente é muito bacana saber que chegou o convite até todas as pessoas. E acho que se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente já se encaminha aí para o fim do nosso encontro. Acho que durante a sua exposição, Berline, você foi esclarecendo todas as minhas dúvidas aqui anotadas. E agradeço, então, Berline, acho que não temos mais perguntas. Agradeço demais, muito mesmo. Eu sei o quanto você é concorrida aí para falar nas lives. Se você contar, Berline, acho que você tem que contar quantas lives você fez durante a pandemia. Nada, perdi a conta. Acho que já deu mais de 100. Já perdi a conta. E a gente assiste também muitas lives, né? A gente só não fala, né? Mas a gente sempre tá ligado, sempre que pode, porque a maior parte das lives são à noite, né? Os grupos se reúnem à noite, então a gente fala à noite, a gente acompanha, né? Às vezes está com um olho na televisão, assistindo o repórter lá, assistindo o noticiário, com o fone de ouvido aqui, assistindo a live, fazendo as coisas ao mesmo tempo, né? Mas eu gostaria, Marília, se você me permite, com uma palavrinha final, claro, me colocar inteiramente à disposição de todos os colegas do Brasil inteiro que queiram trabalhar com adoção, que queiram trocar experiências, trocar ideias, né, sobre adoção, né? Entre em contato com a gente, com a Comissão Especial de Direito à Adoção, com a própria HESP, né? E a gente vai estar sempre de portas abertas para poder auxiliar, para poder ajudar. Às vezes, aquele caso concreto lá que o colega não quis dizer agora, né? Quem sabe a gente pode dar uma mãozinha, dar uma luz, né? E estamos aqui sempre disponíveis, tá bom? Muito obrigado, doutora Marília. Estendo os meus agradecimentos, inclusive, a Mônica, Molica, né? E a toda a diretoria da OAB pela oportunidade que me deu nessa noite de poder compartilhar um pouco da minha vida, um pouco da minha experiência com todos vocês. Eu agradeço demais, muitíssimo obrigado, doutora Marília, muitíssimo obrigado. Imagina, Berline, a gente que super agradece. Eu termino também aqui agradecendo. Tem a Isabel também falando aqui do Grupo de Apoio à Adoção Maternizar de São Vicente. Um abraço, Isabel, grande Bel. E Luiz Guilherme também de Minas Gerais, estamos aqui, Brasil inteiro mesmo. E eu aproveito aqui para terminar agradecendo a Danila, o Thiago e o Rian aí da OAB que oportunizaram tudo isso, e a Saine também da Secretaria de Comissões, que fez com que tudo isso pudesse acontecer essa noite. Então, agradeço muito a todos. E a todos também pela presença, a gente bateu 50 pessoas aí na live, Berlim, então foi muito legal. Obrigadão mesmo. E até a próxima, gente. Aguardamos vocês no dia 13. Obrigado, até mais, gente. Um abraço. Boa noite. Até.